Bom, voltando com o que a gente estava estudando, né, com o assunto que a gente estava estudando, a gente está falando da propriedade border, padding e margem. O que é uma margem? Margem é tudo aquilo que você pode enxergar do seu monitor. Tá? Então você tem uma margem superior, você tem uma margem esquerda, você tem uma margem direita, você tem uma margem inferior. Bom, a margem, né, é onde vai se localizar, é uma referência para onde a minha caixa vai ficar. Então, eu posso botar uma caixa mais para a esquerda, posso colocar uma caixa mais para baixo, posso colocar uma caixa mais para cima, posso colocar uma caixa mais à direita. Então, isso é a margem. Tá? Toda caixa ela vai ficar posicionada em relação a uma margem. E dentro dessa caixa, né, essa caixa também vai ter o que a gente chama de borda. O que é borda? Borda é a linha que separa a caixa do conteúdo que está embaixo. Então, no site HTML, o H1 ele tem uma borda. Você lembra que a gente colocava lá na imagem? Imagem, a gente colocava tag IMG e colocava border. Border igual a 2, border igual a 10. Por quê? Porque aí criava uma moldura em volta da imagem. Então, a borda é justamente isso. A borda é o que separa a caixa do conteúdo. Separa a caixa e o conteúdo do restante dos elementos. E dentro dessa caixa, eu também vou ter um padding, que é a posição aonde está localizado o conteúdo em relação à borda da página. Então, a gente tem margem, padding, que é um deslocamento, e o conteúdo e a borda. Tá? Então, aqui o professor colocou margem top, margem left, margem right, margem bottom, border left, border bottom, border right e border top. Padding left, padding top, padding bottom e padding right. Tá? Então, cada elemento que a gente acabou de falar, eles têm valores para top, para left, para right e para bottom. Tá? Então, aí a gente tem aqui no centro, em rosa, o content, que é o conteúdo. Tá? O conteúdo ele vai estar relacionado a essas três propriedades. Ok? Então, um exemplinho aqui para a gente ver e para a gente trabalhar, né? Nós temos aqui um HTML, tá? E aí a gente tem aqui um parágrafo, né? Uma frase, e aí nós temos uma classe que eu chamei de caixa, tudo bem? Você pode fazer CSS externo também, tá? Não há problema nenhum. Nós temos uma classe caixa e nós temos um seletor para tag P, tá? E aí o seletor para tag P, eu acho que não tem muita dificuldade, a gente já sabe, a gente já viu tudo que a gente tinha para ver sobre isso. Mas aí eu estou fazendo o seguinte, eu estou declarando um valor para margem top de 5 centímetros, então ela vai ficar afastada do topo em 5 centímetros, margem left de 2 centímetros. Outra coisa que eu também queria chamar a atenção para vocês, que eu botei uma borda de largura 10 pixels, então a parte dos pontinhos vão ter largura, vai ter tamanho de 10 pixels, e um estilo que é o pontilhado. Dotted, em inglês, é pontilhado. Então a margem ela pode ser sólida ou solid. Posso escrever aqui solid, sem o O no final, palavra sólido sem o O no final. E posso também ter vários estilos. O normal, o solid, é tudo preenchido, tá? Como a gente conhece. O dotted são pontinhos. Então eu estou criando uma borda de tamanho 10 pixels em pontinhos, tá? Com a parte superior que dista de 5 centímetros e a parte esquerda que dista de 2 centímetros. E um padding de 3 centímetros, ou seja, eu começo a escrever 3 centímetros de cada um dos elementos. Tá? Então, com isso, eu crio essa página com a frase que eu criei e uma caixinha dentro dela. Tá? Então, propriedade nova, propriedade border, border style, que é o estilo da borda, margem top, margem left. Eu só declarei esses três. Eu poderia ter declarado margem com valor 5 centímetros e todos variariam 5 centímetros, tá? Mas é o que eu estou especificando, que a margem superior vai ter 5 centímetros e a margem esquerda vai ter 2 centímetros. Dentro da propriedade margem, eu tenho 4 atributos: a margem top, a margem left, a margem right e a margem bottom. Só que 2, tá? O padding é a mesma coisa. Você lembra que é da figura anterior, né? Padding top, padding left, padding right, padding bottom.
Só que eu só botei aqui um valor para o PL, que é de 3 centímetros. Aí vale para todos os 4. Tá bom? Quando eu não especifico cada uma, vale para todos os 4. Quando eu especifico para elemento por elemento, aí vale para cada elemento. Tá? Border também, ó. Border eu só especifiquei para um, mas eu tenho border top, border left, border right, border bottom. Tudo bem, pessoal? Então gravem isso. A propriedade, ela pode conter um valor, e aí valer para as 4, ou ela pode conter 4 valores, e aí a gente especificar para cada um. Isso dá muito poder para a gente, tá certo? Border width. Então a propriedade border width, ele é usado para controlar a largura de uma borda. O width, a gente já viu que é o tamanho, né? A largura. Então é o tamanho da borda. O valor dessa propriedade pode ser dado em pixels ou usando um dos seguintes valores. Ela pode ser thin, pode ser medium e pode ser thick. Ou seja, ela pode ser thin é pequena, medium é média e thick é grande, tá? Então ela pode ser uma borda pequena, pode ser uma borda média ou pode ser uma borda grande, tá? Então eu posso chegar aqui, widget, eu não botei aqui, não, só o widget. Widget, lembrando, o widget é o tamanho da caixa e border widget é o tamanho da borda. Bem? Então a gente pode controlar o tamanho das bordas individualmente usando 4 propriedades separadas. O professor falou: border top widget, border top right widget, bottom e left. Então eu posso usar para controlar cada uma das 4 propriedades e usar esses valores, mas também posso usar em pixels. Posso colocar aqui 10 pixels, 20 pixels para cada um deles, e aí com isso eu consigo trabalhar também individualmente cada um dos elementos. Recapitulando, existe a propriedade, essa propriedade, tamanho da borda, e dentro dessa propriedade tamanho da borda eu posso ter 3 valores: thin, medium e thick. Então ela pode ser pequena, média ou grande. Além disso, eu posso também usar para essa propriedade border width tamanhos em pixels. Posso colocar lá o valor da propriedade, 20 pixels. Ela vai assumir 20 pixels. E também, segunda observação, eu posso usar valores específicos para o top, para a direita, para baixo ou para a esquerda. Tá? Então aqui tem o uso da propriedade, não usando esses 3 valores, mas usando um valor de 1 centímetro. Então cada borda vai ter o valor 1 centímetro. Eu não especifiquei se era de cima, nem a da direita, nem da esquerda, nem a de baixo. Aqui o exemplo usando uma das propriedades padrão, thin, ou seja, a borda, o tamanho da borda vai ser pequeno, tá? Então aqui, ó, borda style solid, você vê que não é mais pontinhos de dotted. Aqui, não, o exemplo anterior era dotted, aqui é solid, tá? É uma linha contínua. A cor da borda, ela vai ser verde, vermelha, rosa, verde e rosa. Professor, o que quer dizer isso? Tá? Lembra que tem border color top, border color right, border color bottom e border color left. Quando eu coloco 4 valores assim, pessoal, pensa no relógio. Um relógio, os ponteiros do relógio começam nas 12 e ela vai para o 3, depois vai para o 6 e depois vai para o 9, né? Então o número de horas é assim, ó. Primeiro dá meio-dia, depois dá 3 da tarde, depois dá 6 da tarde e depois da 9 da noite, não é isso? Então o sentido é o sentido horário. Primeiro de 12, que é o top, depois o de 3, que é o da direita, depois o de 6 da tarde, que é o de baixo, e depois o da esquerda, que é 9 da noite. Então o sentido é o sentido horário da especificação das cores da border color. Então verde, rosa, verde e rosa, tá? Então quando a gente tem 4 propriedades desse estilo, a gente usa o sentido horário, tá? Top, right, bottom, left, tá? Então podemos especificar a cor de uma borda usando valores RGB, códigos hexadecimais ou o nome das cores em CSS. É possível individualmente controlar as cores da borda em lados diferentes de uma caixa. Foi o que o professor fez. Ele está controlando a cor das bordas em lados diferentes da caixa. Certo? Já viu isso?
tá? E na próxima aula a gente vai entrar na propriedade border style, tá? Então é muita coisa. Revejam a aula de hoje. Forte abraço e até a próxima.